Estamos aí. Boa noite a todos e todas. Dia 12/8, 8h01. Vamos começar aquele bate-papo de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática no canal Steam é Nós. Hoje recebemos aí duas pessoas super mega inteligentes aí, né? Primeiramente eu vou dar boa noite para Mariana. Boa noite, Mariana. Tudo Boa bem? noite, gente. Boa noite. A nossa outra convidada é a Fabiane. Boa noite, Fabiane, tudo bem? Boa noite, Jorge. Boa noite, Mari. Boa noite para todos e todas. Agora eu vou fazer uma apresentação aqui, uma mini apresentação do currículo, para a gente conhecer, né, quem são essas pessoas. Vamos lá. Fabiane Moreira Reis é pós-graduanda em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Cruzeiro do Sul. Possui graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária pelo Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo. É tecnóloga em estruturas metálicas formada pela FESP, Faculdade de Engenharia de São Paulo. Era técnica em segurança do trabalho, formada pela ETEC, Dr. Celso Giglio. Técnica em edificações, formada pela Escola Estadual Guaraci Silveira. Atua como analista de qualidade, né, com ênfase em gestão integrado, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001. Ela ministra palestras, treinamentos e cursos no projeto socioambiental da comunidade Carapicuíba. Né? A nossa outra convidada, ela é doutoranda e mestre em ciência na área de tecnologia nuclear e materiais pela Universidade de São Paulo, a USP, graduada em engenharia ambiental pelo Centro Universitário Senac São Paulo, com graduação sanduíche na Universidade de Algarve, em Portugal, é isso mesmo? Algarve. Algarve, em Portugal. Ó, estamos chique. International. International. Ela fez a graduação pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Ela foi estagiária do Centro de Química e Ambiente, CQMA, NIPEM USP, na área de gerenciamento costeiro, mapeamento e análise de áreas contaminadas, poluição ambiental e biomonitoramento em Santos e São Vicente. Ela trabalhou como assistente de pesquisa júnior no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, do Centro de Ensaios Químicos e Manufaturados, né, na área de análise química de metais de absorção atômica. Então, nossas megas convidadas aí são super mega master gabaritadas aí para a gente fazer uma conversa hoje aí sobre engenharia ambiental, que é o tema de hoje. Né? Mas, porém, entretanto, todavia, né, apresentamos o currículo acadêmico, profissional dessas profissionais, né? Mas vamos conhecer quem são essas mulheres aí, né, das engenharias. Quem quer começar hoje? Ordem alfabética primeiro? Vamos pela ordem alfabética? Não, de trás para frente. De trás para frente, pode ser? Vamos começar Pode primeiro com a ordem alfabética. Depois a gente inverte. Então, fala pra gente quem é a Fabiane sem ser a Fabiane acadêmica. Quem é a Fabiane? Vamos lá. Você pode subir para mim, Jorge? Pode colocar o slide aí? Dá para pôr? Vamos aí. Isso, pode passar. Pode passar. Bom, quem é a Fabiane, né? Não, o anterior, por favor, volta um. Volta. Opa. Pode voltar. Isso, esse. Quem é a Fabiane? A Fabiane, ela é filha de Roseli Moreira Reis, né, que foi uma metalúrgica, hoje ela é dona de casa, filha de Hermeval José Reis, alfaiate, hoje falecido. É uma pessoa que gosta de viajar, gosta de estar com os amigos, preza a família. Tem uma foto aqui que eu me orgulho dessa foto. É um projeto que eu participei no Carolina de Jesus, a convite do Jorge, com a Mari. Se não vai, a gente corta a cabeça, né? Se não vai, a gente corta a cabeça.
E me orgulho muito, porque você tem contato, né, com pessoas reais, que têm questões reais. E falar da minha profissão, assim, foi incrível neste evento, foi um evento, né, sobre profissões, e eu fui convidada pelo Jorge para falar sobre engenharia ambiental. Então foi muito legal, foi muito bacana e me orgulho. A terceira foto é o que eu me reconheço hoje quanto Fabiane, mulher preta, empresária, né? Eu sou MEI hoje, eu presto serviço para a Prefeitura de Carapicuíba, e isso para mim é um motivo de orgulho, né? Eu moro em Carapicuíba, sou mulher periférica, e não tenho vergonha nenhuma de falar isso, de expor, porque realmente eu me orgulho. Aqui que eu cresci, eu moro aqui há 42 anos, e lido com as dificuldades aqui do local onde eu moro, com as alegrias e tristezas, né? Todo lugar tem, mas para mim é um motivo assim de inspiração. E a última foto é o que me sustenta, é o que faz essa engrenagem toda que vocês estão vendo aí se manter de pé, né? Sou eu e minha mãe adorando ao Senhor, eu sou evangélica, e isso me dá forças para continuar, para enfrentar as dificuldades que a gente passa, né? Tanto pessoal quanto profissional. E essa é a Fabiane. Tudo bem, conhecemos um pouquinho a Fabiane. Agora vamos lá conhecer a engenheira Mariana Lima. Conte pra gente, quem é a Mariana? Por mais Nossa, chegados, né? Para os mais chegados, quem é a Mari? é a Mari. Tá aí uma pergunta que eu faço há 31 anos. E eu acho que minha família, meus amigos vão saber responder muito melhor do que eu isso. Infelizmente, eu não tenho slides lindos, como o da Fabi. Eu não consegui montar slides tão lindos que nem ela montou. Foi muito difícil colocar tudo em uma coisa só, assim. Então, eu preferi falar, né, expressar. Eu acho que é o melhor jeito que eu tenho para me comunicar mesmo. E a Ariana é essa pessoa cheia de sonhos, cheia de vontade, com muitos desejos. Só a mistura da minha família, dos meus amigos, que são meu suporte até hoje, né? A gente tira essa parte profissional, mas eu tenho a honra de trabalhar com pessoas que são meus amigos pessoais, né? A Fabi colocou uma foto que eu tenho muito orgulho, eu até falei para ela esses dias, que ela postou uma foto antiga lá do Carol e tal. O Carol é uma parte importantíssima da minha vida. Eu brinco assim que salvou minha vida em uma determinada época e até hoje é um projeto que a gente tem, né? Que a gente participa, eu, o Jorge, né? E eu fui convidada a princípio lá em 2016 pelo Jorge para dar aula no Carol, que é um projeto, né? Somos educadores populares, né? Sou coordenadora e professora da área de Química também do Carol desde 2016. Então, é só essa mistura de sentimentos, ações, pessoas, experiências, e tô aí, na batalha, na luta, tentando me descobrir também. Quando alguém tiver uma ideia de quem é a Mari, só colocar. Me avisa, por favor. Me avisa, a pergunta. Mas a Mari também vem de Carapicuíba? Boa, A isso Mari é vem da muito onde? importante. A Mari vem de um bairro chamado Jardim Santa Josefina, isso é muito importante, obrigada por me lembrar. Que fica ali entre o Guarapiranga e o Jardim São Luís. Assim como a Fabi, eu sou uma mulher periférica. É muito louco a gente falar isso hoje, ter que se reafirmar, né? Mas é muito importante a gente falar, né, as nossas raízes e falar isso abertamente. Morei por 30 anos nesse bairro. Tenho raízes, tenho amigos, minha família continua lá. Então, eu tenho muito orgulho também. E me moldou, né? Moldou quem eu sou hoje. Mas onde que é essa região aí? Extremo da Zona Sul. Extremo da Zona Sul. Na onde? Ali, São Paulo? Como assim? Na onde? Na Zona Sul? A Zona Sul é grande. Na onde que na Não, Zona Sul? Então, entre o Jardim São Luís, ali, Morrinho do Jardim São Luís, e a região do Guarapiranga. Ali embaixo, a represa do Guarapiranga. Então, fica ali um pouquinho antes do Ângela. A gente fala extremo da Zona Sul, mas é muito louco. Eu estava conversando com uma amiga que estudou comigo no ensino médio, e a gente estava falando, né, que a gente sempre brinca. Eu e o Jorge, a gente se conheceu porque falaram, né, Jorge?
olha, tem alguém que mora tão longe quanto você. E aí essa minha amiga que mora mais longe, né? Morava mais longe, ela, imagina, onde você morava é super perto. Então, para a gente ver como é referência, né? São Paulo é tão grande e é o único lugar do mundo, eu brinco, que a distância ela não é medida em metros, em quilômetros, né? A gente mede a distância por tempo, né? A gente fala, eu demoro 1, 2, 3 horas para chegar no meu trabalho. Então, para os meus amigos da periferia, talvez onde a gente mora ali no Jardim São Luís, nem seja tão longe, tem outros extremos, né? Mas quando a gente fala isso para o pessoal de onde a gente trabalha, né, Jorge? O pessoal fala, nossa, como que vocês fazem para vir, voltar todos os dias e tudo mais. E é isso. Entendi. Então a gente conheceu um pouquinho mais aí da Carapicuíba City e Zona Sul Super, né? Zona Show. Zona Show, sempre, né? A ideia agora é vocês falarem um pouquinho, né? Por que engenharia ambiental e o que é engenharia ambiental? Agora vamos começar ao oposto. A Fabi gostou, né? Gostei. Olha, mas eu acho que a Fabi, ela fez até slides para isso, né? Não, eu deixo você ir, Mari, que eu tô aqui olhando para baixo, é que eu tô aqui socorrendo a minha mãe, que ela quer assistir e ela não tá conseguindo. Faz parte, tá certo. Então vai você. Tá bom. Então, é muito legal a engenharia ambiental, toda vez que a gente conversa com amigos e com a família, é o questionamento, né, de todo mundo, mas o que você faz? Você salva árvores? A gente escuta muito falando sobre isso, né? Mas a engenharia ambiental, ela estuda, então, o quê? Problemas ambientais, né? Então, ela tem bastante, ela é bem interdisciplinar, né? E ela trabalha de forma integrada com ecologia, com a questão social, econômica e tecnológica, né? E o objetivo que a gente brinca e que a gente fala sempre, né? Que é uma palavra, é uma frase muito da mídia, né? A gente visa promover o quê? O desenvolvimento sustentável. Então, assim, a gente, o que mais falam, né, sobre a engenharia ambiental, que tem bastante repercussão, é a área de saneamento, também né, então, água, esgoto, lixo, né, a questão dos resíduos, tanto industriais quanto os resíduos que a gente produz dentro de casa, né, então, o engenheiro ambiental, ele serve, né, para desenvolver técnicas, né, para prevenir e também para saber como dispor, né, esses materiais, esses resíduos, esses efluentes. Também a gente trabalha muito com recuperação de área degradada, então a gente fala muito isso em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, né? Mas mesmo aqui em São Paulo, a gente tem áreas que foram áreas industriais, então a gente trata essas áreas para recuperação, porque tem um solo degradado, né? Então, a gente tem que fazer um levantamento geográfico, um levantamento geológico, né? Fazer estudos, a gente sempre fala dos estudos de impacto ambientais, né? Então, a gente tem que fazer o RIMA, um relatório de impacto ambiental, um estudo de impacto ambiental. Então, o engenheiro ambiental, ele acaba tendo que permear por várias áreas. Também tem a área da construção civil, né? Então, o engenheiro ambiental, ele trabalha ali, ele dá laudos técnicos, né? Pareceres técnicos. Ele também é responsável por licenças ambientais. Então, a gente fala que na engenharia ambiental a gente tem que estudar muito, né? Questões, leis ambientais, né? Legislações ambientais, que são muitas. A Fabi trabalha com algumas delas também, então ela vai poder falar um pouco. Controle de poluição, tanto em grandes centros quanto em áreas, né, mais afastadas, manejo de terra, tanto em florestas, né, planejamento e gestão ambiental em diversas áreas. Assim, é um mundo, a gente pode trabalhar com parte tecnológica, que eu vou falar um pouquinho, questão de energia, gestão de recursos, né, acústica, poluição do ar, poluição da água. Então, assim, tem muita coisa da engenharia ambiental e eu tentei dar uma pincelada, mas ela está sempre atrelada com a questão ambiental, né, a questão de saúde pública, promover um bem-estar para a população, porque a gente está aí falando das engenharias e a gente sempre está focado em quê? Em dinheiro, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente está fazendo uma melhoria para as pessoas e para o meio ambiente, né, de uma forma geral. Então, é um pouco disso. Agora eu vou deixar a Fabi falar também um pouco.
Vai lá, Já não tem Fabi. muito para falar, porque a Mari já falou tudo, já explicou, você deu uma aula agora. Gabaritou, Mari. Gabaritou. Então, a engenharia ambiental é tudo isso que a Mari falou, né? Ela tem envolvimento na parte social, na parte econômica, na parte tecnológica, né? É o que a gente chama do tripé da sustentabilidade. Então, quando eu falo da questão social, eu estou falando muito de levar recursos como saneamento, saúde para as comunidades, né, gestão de resíduos sólidos, a gente está ajudando o social. E na minha área, eu trabalho muito com a parte de educação ambiental, né, quanto MEI, quanto microempreendedor individual. Então, eu vou dentro das comunidades levar esse conhecimento, né, para as pessoas. Então, você está fazendo uma parte social, você está levando informação para dentro de uma comunidade. Eu falo que quando a gente compartilha, quando a gente divide conhecimento, informação, a gente está multiplicando isso. Então, essa aí é multiplicar, né, o que nós estamos fazendo aqui hoje, multiplicando conhecimento, multiplicando informação. Então, quando eu falo de social, é isso. Quando a gente fala de parte econômica, eu vou falar um pouquinho do que eu tenho vivido, né? A gente tenta mostrar para as pessoas que elas podem sim capitalizar aquilo que está sendo gerado dentro das próprias casas, né? Então, quando a gente fala de resíduo, a gente tem plástico, a gente tem alumínio, a gente tem vidro, a gente tem papel. Então, como capitalizar com esses resíduos? Né? Está falando da parte econômica. E fora, sim, economia também, quando a gente fala a parte dos municípios, né? Parte de prefeitura, estado, o que eles vão prover para essas comunidades, né? Voltando para a área, lógico. E quando a gente fala de tecnologia, o que a gente pode gerar tudo isso, né? Quais as tecnologias que a gente pode usar para levar essa parte de conhecimento para dentro das comunidades, para fazer com que eles gerem capital, né? Através desses resíduos, ou através da gestão, através também de recursos hídricos, do licenciamento, da gestão ambiental, dentro da remediação de áreas contaminadas, que também tem. Então, como que a gente faz isso? É muito vasto, é o que a Mari falou, a gente tem uma área aí muito vasta dentro da engenharia ambiental, e muitas vezes falta braço, né? O que a gente não tem são pessoas para atuar em tantas áreas dentro da engenharia ambiental. O pessoal acha que, quando a gente fala assim, você é engenheiro ambiental, a engenharia do meio ambiente, o que vocês vão fazer? Vão ficar abraçando árvore? É o que a Mari falou, vão abraçar árvore? Não, a gente não vai abraçar árvore, não que isso impeça, poderia abraçar árvore sim, tá? Porque a gente está vendo o que está acontecendo aí, essas queimadas horríveis, né, queimando aí o sistema, acabando com o nosso ecossistema, acabando com a fauna e flora. Então, assim, se tivesse que abraçar, vamos abraçar, porque o propósito, desde que seja um propósito legítimo, né, mas vai muito além de só essa árvore, tá? Então, já que vocês tocaram, vou fazer uma pergunta aqui já. Vou inverter a ordem aí. Olha aí, Jorge. Já que vocês falaram da questão da... Mari falou que precisa muito estudar, né? E você falou que precisa muito de profissionais na área, né? De modo geral. E aí eu queria ouvir de vocês duas, né? Primeiro, o que falta para aumentar a quantidade de engenheiros e engenheiras ambientais, né? E também queria ouvir de vocês como que é a relação, né? Engenharia normalmente é um curso elitista, super machista, né, historicamente, né? E aí eu vi de vocês um pouquinho como tá essa relação da engenharia com as mulheres, né? Se isso vem diminuindo, se não vem diminuindo. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Vai lá, Fabi. Agora começa com a Fabi? Mas tá bom. Vamos inverter. Então, vamos lá. Eu fiz engenharia ambiental numa universidade privada, paga, diferente da Mari. A Mari também fez, né, Mari? Você fez no Senac, né? Senac. Sim. E, assim, é diferente de universidades públicas, né? Que a gente vê que tem, assim, uma diversidade, tanto racial, quanto homens, mulheres,
embora, dependendo da engenharia, tenha mais homem do que mulher. No meu caso, eu tive a experiência de fazer engenharia civil até o 3º ano e depois mudar para engenharia ambiental. Eu senti muita diferença na engenharia civil. Na ambiental, tinha mais mulheres, tá? Tinham mais mulheres, então, assim, para mim foi até um pouco mais confortável. Mas o que acontece hoje? Eu sinto que a engenharia ambiental ela é meio invisibilizada. Os engenheiros ambientais são meio invisibilizados. Por quê? Porque existe o engenheiro civil, né? Então, para as Treta com engenheiro empresas... civil agora, treta. Treta com Não, é engenheiro civil porque agora. para as empresas acaba sendo custoso o engenheiro civil e o engenheiro ambiental. Então, acontece, um profissional acaba absorvendo todas as atividades, tá? Inclusive do engenheiro ambiental. Ou o engenheiro agrônomo também, ou o biólogo, também pode fazer algumas atividades que o engenheiro ambiental faz. Então, eu sinto, tá, essa deficiência no mercado de trabalho. Nós temos muito para oferecer. Seria, assim, maravilhoso que as empresas pudessem e tivessem, né, um respaldo até do governo com relação a impostos, porque a gente sabe, né, olhando os dois lados, olhando o lado do empresário e olhando o lado do colaborador, pro empresário é custoso você ter mais um gasto, mais uma pessoa para manter dentro da empresa. E já do lado do colaborador, do profissional, eu vejo que nós precisamos de gestão, né, de contratação, de dar oportunidade para os engenheiros que estão vindo aí, para nós que estamos aqui no mercado de trabalho. Então, a gente vê que empresa privada preza por economia, né? Então, ela vai utilizar o engenheiro civil para absorver tudo. O que está acontecendo? Os engenheiros, em sua maioria, eu acredito que nesse tempo de pandemia também, a maioria dos profissionais estão aguardando concurso, porque você entra num curso como engenheiro ambiental, você vai atuar como engenheiro ambiental. Né? Se você entra como engenheiro civil, você vai atuar como engenheiro civil, concurseiros de plantão, né? Então, tem essa diferença no mercado de trabalho. Então, o que acontece? Eu optei por abrir a minha... Eu tive uma oportunidade, né? Fui convidada para fazer parte desse projeto, né, de educação socioambiental em Carapicuíba e acabei abrindo a minha empresa. Então, a gente vai ocupando alguns espaços e vai levando o conhecimento, né, para as próprias empresas, mostrando que realmente é necessário ter um engenheiro ambiental. A Mari deu uma gama aí de frentes de trabalho e que a gente precisa atuar e que muitas vezes a gente não tem braço, não tem profissionais, né, e as empresas precisam cumprir algumas regras, né. Hoje se fala muito sobre a questão, eu vou falar mais lá na frente, eu trabalho como analista da qualidade, sobre sistema de gestão e as empresas pedem, né, para fazer parceria, para você entrar em licitações, que você tenha a ISO 14001, que é ambiental. Então, quando a gente fala de ISO, a gente está falando o quê? Gestão de recursos, né, de recursos naturais. A gente está falando na parte de como que você consome, né, qual que é a maneira que você consome, como é que você diminui o custo, né, de consumo de papel, de água, de luz. Então, a gente está falando dessas frentes de trabalho, né? Isso dentro de uma empresa de médio porte. Aí você vai para uma empresa de grande porte, que tem uma alta produção, aí já vai além, porque aí você tem, né, empresas, indústrias, no caso, eles lidam com parte de produtos químicos, com óleo, com diesel, com papel, com água. E aí você tem que gerar tudo, reciclagem, né? Você tem que dispor isso, tem que ter uma área, né, dentro da sua empresa para que você possa fazer esse descarte de forma correta. Então, você começa a envolver várias frentes de trabalho e vários profissionais da área ambiental. Então, precisa dessa oportunidade, precisa que as empresas reconheçam o profissional e reconheçam que sim, precisa, porque cada engenheiro ambiental, ele segue por uma vertente. Eu já vou para a área de resíduos sólidos que eu gosto, é uma área que eu sempre amei, né, desde que eu fiz o técnico em edificações, eu gostava muito de lidar, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre isopor, né, que hoje é uma problemática
para o meio ambiente, porque ele é muito leve, não tem como você gerar capital com isso, mas ele fica no meio ambiente por anos. Então, a gente tem isso, a gente tem a questão da bituca de cigarro, que está aí também, e precisa de locais para a gente poder coletar isso, para poder fazer a reciclagem, precisa de tecnologias mais em conta, mais barata. A gente tem que levar conhecimento para as pessoas que vão trabalhar com isso. Então, a gente precisa de investimento, né, e do reconhecimento das empresas. E eu digo do setor privado porque é o meio que eu atuo, né? A gente precisa disso, do setor público também, mas muito também do setor privado, porque a gente sabe que quem pressiona o governo são as empresas, né? Verdade. Fala aí, Mari! A Fabi tá Mari, falando... lembra das perguntas? Mas pode... Alivia a minha pressão. A pessoa é ligada nos 220, a Fabi tá falando, eu tô anotando aqui, porque eu começo a pensar, e aí a velocidade da fala não é igual. Tá dando um delayzinho no sinal de vocês. O meu tá dando delay. Deu delay? Voltou? Voltamos? Como que estamos? Deu um pouquinho. Eu tô escutando um delay seu, Jorge, não Então, da Fabi. Estamos indo bem. Tá, pode repetir a pergunta, eu aceito. De maneira geral, vocês falaram muito você falou muito que de educação, né? Que precisa estudar muito, e a Fabi falou que precisa muito de mais profissionais na área. Né? Então, a pergunta era o que falta para ter mais profissionais de engenheiros e engenheiras ambientais, e como que está a relação da questão da mulher dentro da engenharia, né? Historicamente, a engenharia é um curso super elitista, machista, né? Sim. E aí eu queria ouvir você agora. Tá. Vou seguir aqui o início, uma linha de raciocínio da Fabi. A Fabi falou que ela fez uma universidade privada. Eu também fiz. Eu fui bolsista do ProUni. Então, eu entrei bem naquele início do boom, né, do ProUni, de dar incentivos, né, para jovens que, enfim, não tinham renda suficiente para pagar uma universidade para entrar. Eu fiz uma universidade, na época que eu fui buscar, eu fiz uma universidade que fosse também, eu precisava que fosse uma universidade próxima da minha casa, pela questão de transporte, de conseguir trabalhar, de tudo mais. A minha sala, ela era um pouco diferente das outras, ela era realmente majoritariamente feminina, tinham muitas mulheres, mas eu que vim de escola pública, o meu primeiro choque tinha uma mulher negra dentro da minha sala só. Então, quando você entra numa universidade paga, mesmo tendo cotas para estudantes provenientes de escola pública, você entrar num centro universitário e ter uma mulher negra é chocante, né? Para a minha realidade que vinha de escola pública, que a maioria eram pessoas negras. Então, aquilo ali não representava muito a sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira que eu conhecia, que a gente conhece, né? Que o Jorge pode falar de números, mas eu acho que são 54% de pessoas negras no Brasil. Jorge, você que manja. Você que é meu... A palavra é de vocês hoje aí. Eu tô aqui só... Então, assim, é muito louco você entrar numa sala. Claro, eu sou uma mulher branca, eu permeio dentro dos lugares, não sofri, né? Não passo pelo racismo que vocês sofrem. Então, assim, é muito doido isso, você entrar numa sala, o pessoal tá falando de coisas as quais você nunca viu. A primeira vez que eu fui numa escola e tinha um banheiro acessível que eu podia utilizar, né? Coisa que na minha escola pública a gente passava no banheiro e tampava o nariz, porque era assim, era insalubre, né? Era louco isso. Quem estudou no professor Alberto Conte sabe muito bem do que eu tô falando, né? Era louco, né? Eu fui número 43, então, não tem como, né? O M. Então, assim, sim, é elitista, né? Quem consegue pagar uma mensalidade de uma instituição particular é super elitista, é um valor que é o salário mínimo, é um salário de muitas famílias. Tem uma coisa muito louca, que a gente sempre fala, que nós mulheres, quando entramos, a gente tem que mostrar que a gente estudou, né? Então, sim, fomos boas alunas e tudo mais, coisa que o homem não faz, né? O homem, ele não precisa provar que ele foi bom aluno.
Então, uma coisa que acontece muito são apadrinhamentos. Então, as pessoas, às vezes, ela não tinham um desenvolvimento, e eu não estou falando só de acadêmico, porque uma coisa é a academia, outra coisa é o trabalho dentro de instituições e tudo mais, o dia a dia, né? Então, as pessoas, assim, eu tive situações de, a pessoa não estagiou nunca e no último ano ganhou uma vaga do padrinho, numa instituição que todo mundo gostaria, entendeu? Então, vimos isso, eu vi isso acontecer, e a gente lá se matando, fazendo estágio, tentando estudar, fazendo 1001 coisas, né, para conseguir segurar ali, né, a onda. Isso acontece até hoje dentro da academia, hoje no mestrado foi assim, no doutorado foi assim, nós como mulheres e jovens mulheres, né, então para você ser ouvida, você precisa falar 2, 3 vezes, e como pessoas negras, mulheres negras, tem que se esforçar muito mais isso, gente. A gente tem que começar a debater, não é, Fabi? É o dobro. É bem difícil. É bem difícil. Ainda muitas vezes o que você fala é colocado em dúvida, o que você falou, é colocado em dúvida, aí precisa vir um homem e reafirmar aquilo que você falou para que as pessoas acatem o que disse, para que as pessoas façam e sigam as instruções que você deu. Exato. É bem difícil, quanto mulher na área da engenharia e mulher negra ainda, né? E exatamente. A gente lida com várias questões, né? É o machismo, né? Porque você é mulher, né? E aí você lida também por sua cor, e em alguns casos é o seu cabelo, então é bem difícil isso. E essa questão de ser letista, realmente é um curso caro. É um curso caro. Eu estudei por 1 ano e meio na Embi Morumbi, lá no Morumbi. Então, imagine, eu chegando na faculdade a Embi Morumbi, né? Nossa. Pessoa negra. Eu, na época, eu já usava meu cabelo black, né? Eu já tinha saído do liso para o black, já tinha assumido meu black total. Então, você meio que se torna um OVNI, né? Porque as pessoas olham para você e te vê entrando com aquele cabelão black num ambiente onde é majoritariamente branco, né? Sim. Pessoas brancas. Em minha sala, eu lembro que eu acho que era eu e mais uma pessoa negra. Mas, assim, a gente fala muito de colorismo, né? Então, é aquele tom mais claro, onde as pessoas não reconhecem como negro mesmo, né? Tem aquela questão do colorismo. Então, elas olham para você e vê que você tem o cabelo crespo, você é mais escura, não. Então, você sim é negra. Sim. Então, é bem complicado, assim. Eu acabo mudando de faculdade, eu fui para a Estácio, terminei minha formação na Estácio por conta de valores mesmo. Sim. E na maioria dessas faculdades, você é apenas um número, tá? Então, se você pode pagar ou não pode, o problema é seu. Você pode ir lá, você pode conversar, você pode pedir bolsa. Não, é um problema seu. Eu me senti um número. Então, eu falei, eu não vou ficar aqui pleiteando isso. Eu vou para outra universidade, onde eu me sinta bem. E eu fui para a Estácio. E na Estácio eu fui a Estácio ali na Saúde, perto da Ultrafarma ali, né? Então, lá eu me senti mais confortável, porque tinham mais homens e mulheres negros lá. Sim. E era uma região mais central, a Estácio? Ela é do lado do metrô, né? Do lado do metrô. Uma região também onde tem brancos, né? A maioria é brancos. Mas, assim, você acaba fazendo a relação com o valor da universidade. Né? Então, você coloca... Hoje, a população negra coloca muito na balança, né? São valores, tem diferença, e aí você começa a avaliar. Tem um estudo de qualidade, ok, mas o valor supera, sabe? A qualidade do estudo acaba superando, né? Você passa a olhar e fala assim, ok, lá eu tinha quantos laboratórios? Lá eu tinha 5 laboratórios, aqui eu tenho 2, mas e o valor? Né? Qualidade de laboratório. Até beleza, porque a diferença salarial que vocês recebem é menor. Então, assim, a gente tem que começar a falar de números, né? Ver números mesmo.
É muito louco. Precisa disso. E essas questões de raça, questão LGBTQI+, questões de onde você vem, né, das periferias, muitas vezes, isso nos cursos de engenharia, hoje eu vejo essa geração, né, a gente que trabalha com adolescente, a gente vê eles muito mais ativistas e sabendo o que eles falam. A gente, enfim, a gente não tinha tanto conhecimento, a gente não tinha acesso a tanta informação. E essas questões dentro da universidade, elas não aconteciam esses questionamentos, né? Eram assuntos que eram pulados. Se você começasse a falar de alguma coisa assim, lá, né, tá querendo causar. Então, as pessoas não davam ouvido, a instituição não dava ouvido e nem incentivava, porque também tem que ter um incentivo dos profissionais, dos professores, da própria instituição, para os alunos começarem a ter esse primeiro passo. Na questão, só para eu finalizar aqui, Jorge, para não te atropelar, na questão do mercado de trabalho, foi tudo que a Fabi falou. A gente tem que criar, né, políticas públicas, incentivo do Estado para as empresas começarem a criar vagas e ter um incentivo. Tipo, a questão ambiental, ela é importante. E as empresas, elas precisam rever isso. Então, assim, uma empresa ter um prédio com selo verde, isso dá muitos prêmios, o produto dela, ou o serviço dela, ele vai ter mais valor agregado. Mas isso a gente precisa o quê? De pressão popular, porque não é só as empresas, a gente precisa fazer pressão popular, começar a pensar também na nossa lógica de consumo e tudo mais. Questão que nós, que somos da periferia, a gente vê o quê? Preço primeiro. A gente... Infelizmente é isso. Eu lembro da vibe vegana maravilhosa, acho lindo, mas quando você mora na periferia com salário mínimo e não chega informação, porque hoje tem, né? A gente vê muitos Instagrams, eu sigo também, tipo, uma alimentação vegana, vegetariana acessível, mas isso há 10 anos era impensado. Você ser ambientalmente correto. Então, tem muitos questionamentos. E é isso, assim, as empresas, elas também buscarem, a Fabi vai falar um pouquinho mais para frente, que eu sei que, enfim, ela está aí especialista nesse assunto, cadê as empresas incentivando contratação de minorias, que somos, né, maiorias. Então, as mulheres são maioria, a população negra é maioria dentro dessa cidade, né, tendo incentivo... E sem, assim, incentivo real, né? Não incentivo para ser um merchan ali. Então, assim, contratar profissionais negros como uma política da empresa, né? Para incentivar, porque você entra numa grande empresa, uma multinacional, né? A gente não precisa nem falar, né? O que acontece. Então, basicamente, é isso. Tá bom, foi discussão boa. É bom que eu não precisei nem falar nada, fiquei só quietinho aqui e vocês foram conversando. Isso é ótimo. Essa é a ideia, né? Até eu tomando aguinha ali para dar uma respirada, que falaram bastante. Tá. Mas essa que é a ideia, fazer essa conversa mesmo. Mas, aproveitando que vocês falaram sobre essa temática, nas instituições, nos locais onde vocês atuaram, dentro da educação, aí, né? E a educação, vamos dizer assim, educação mais formal, né? Formativa, institutos, universidades, empresas. Como que vocês estão vendo hoje, né? E como que vocês estão pensando no amanhã, nessa questão, principalmente da questão das mulheres, dentro desses espaços de onde vocês estão? Tem discussão, não tem discussão? Tem proposta de melhoria ou não tem nada? Quem começa agora? Começa aí, Mari. Para aí. Vamos inverter. Inverte. Manda para cá, ó. Boa. Tá bom, então vai lá. Bom, se não tem, a gente começa, né? Então, tem muito isso, assim. É claro que hoje a gente tem uma posição um pouco mais confortável. Por exemplo, de onde eu trabalho hoje, né? Eu cheguei, claro que depois de permear por muitas, né? Enfim, a parte da graduação, mestrado, hoje fazendo doutorado, é uma forma de ser ouvida, né?
Então é muito louco. Esses dias eu estava até brincando que eu tive que escutar de uma pessoa, enfim, né, que é considerada da família, como que funcionava, a pessoa, né, me explicou como funcionava uma usina nuclear. Eu, né, mestre e doutorando em ciência na área de tecnologia nuclear. Então, assim, estava falando do caso do, né, enfim, dessa série nova que está passando, né? Então, assim, a gente passa por essas coisas, né? Ainda hoje. E nesse dia eu estava tão sem energia que eu falei, fala, meu amor, né? Fala, meu querido, vamos lá. E assim, tinha outras pessoas que sabem, né? Então a gente tem muito isso, as pessoas querendo ensinar a gente a fazer o que a gente faz no dia a dia, né? Eu não vou ensinar essa pessoa a construir, sei lá, um software, entendeu? E isso acontece super. E é toda hora, né, Fabi? Eu acredito que você também passa por isso. A pessoa querendo te ensinar a fazer o seu trabalho, enfim, te ensinar a ISO. E você fala, meu, como assim, meu bem, sabe? É muito complicado. A gente começa várias discussões. Hoje a gente também, eu estou trabalhando também com divulgação científica, que para mim estar aqui, vocês que são meus amigos, colegas de trabalho, sabem como é um esforço eu colocar esse rosto para ser filmado. Para mim é um exercício. Eu estou ali passando, é um novo desafio. Então, começar a divulgação científica, para mim, também foi um meio de começar a cutucar, falar, olha, gente, olha onde nós chegamos, né? 2020, a gente está fazendo aí todo um revisionismo, as pessoas falando de coisas absurdas, negando a ciência, negando a questão ambiental. A gente teve recorde de queimada na mata, na floresta amazônica. E assim, a gente tá sendo, né, tá voltando no tempo, as pessoas estão nem aí com a questão ambiental. Se o presidente fala o que ele quer, quem são as outras pessoas? Então vamos botar fogo mesmo, não vai ter. Mudou todos os grandes institutos, Chico Mendes, ICMBio, mudou todas as altas patentes para patentes militares, para ter, né, ali uma organização ali do jeito que o Estado quer. Então, são questionamentos que a gente tem que fazer, e a sociedade civil, ela tem que fazer pressão, tipo, não é normal, né, querer alterar relatórios do Instituto de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, que é referência mundial. O INPE está aí cedendo satélite, né, e programas, softwares, para ver ali a área de impacto, né? Porque isso também a gente estuda, né, Fabi? A gente estuda muito essa área de impacto e gerenciamento de risco. Isso em engenharia ambiental, com uma questão de higiene, saúde, segurança do trabalho, isso daí para a gente é beabá. E as pessoas não incentivam, vou buscar aí um outro tipo de engenheiro. Aqui em São Paulo, os engenheiros vão todos para a área financeira, vão tudo virar bancário, porque é o que dá dinheiro a médio prazo. Todos nós já fomos assediados de um jeito, né, não da parte ruim, mas venha para o banco. Como assim? Vai para o banco que você vai ganhar muito mais dinheiro. Então, a gente fez a escolha, né? A gente sabe da escolha que nós fizemos. Então, eu acho que, assim, hoje a questão de fazer o que o Jorge está fazendo aqui nesse canal, de divulgação científica, de eu como também educadora popular, do cursinho, eu sempre levo esses questionamentos, mesmo na área de engenharia. A gente tem que falar sobre isso, é importantíssimo. Só vai, Fabi. Mari, parabéns, Mari. Falou tudo. Tô adorando eu e a Fabi aqui hoje, gente. Que saudade, né? Estamos aqui como se estivéssemos um olhando o outro, tomando uma água. Daqui a pouco a gente pede um lanche, tá tudo certo. A batata do Jorge, que o Jorge manda a batata. Sim. Por favor. Então, vamos lá. Parte de contratação, né? Vai, Fabi. A batata a gente pensa quando acaba a pandemia. Vamos lá. O que eu penso, né, com relação à contratação, né? Tanto questão da mulher na engenharia, mulher preta, e outras, né, como a Mari falou, a questão do LGBTQI+. Como que funciona isso hoje nas empresas? As empresas estão utilizando isso para o marketing, né? Ainda estão nos usando para se divulgar para o mundo, né? Porque quando você fala que é uma empresa que tem, né,
um viés voltado para essa questão de diversidade, né, elas acabam se destacando aí no mercado, acabam se projetando. E quando a gente vai ver, não é nada disso. Você vai ver números, aí você pergunta de números, né? Ah, tá, você fala que você é uma empresa preocupada com essas questões da desigualdade, da discriminação, do preconceito, seja ele racial, de gênero, de cor, de raça, de credo. E aí você pergunta, ok, você tem esse projeto na sua empresa? Quantos negros trabalham na sua empresa? E aí a pessoa fala assim, eu tenho um coordenador e ele é negro. Um coordenador, e aí, quem mais? Né? Você tem o quê? Você tem um diretor, você tem alguém do chão de fábrica, né? Quantas pessoas você tem dentro da sua empresa? Eu quero representatividade, eu quero número, eu quero indicadores. Cadê? Não existe isso, não tem. A pessoa acha que ela contrata 2, 3 homens ou mulheres negras, ou pessoas com deficiência, ou transgênero, enfim, não importa. Ela já está no topo da lista, e não está. Ela não é uma empresa responsável, ela só está usando para se projetar. Então, a gente tem sim que falar, a gente tem que ocupar os espaços, sim, a gente tem que estar nesses espaços de fala, para a gente realmente mostrar o que está acontecendo. Né? Nós já passamos por isso, o Jorge também estava, a gente participou aí de uma roda de conversa, onde se falava muito sobre isso, né, sobre a mulher negra na engenharia, e aí você começa a perguntar números, né, aí vão várias empresas multinacionais, topem de linha no mercado, aí você começa a questionar, e a galera espana, o pessoal fica nervoso, porque ninguém quer ser questionado, as pessoas acham que você tem que ouvir, engolir e aceitar. Não, nós cansamos, a gente não quer mais engolir isso, a gente não quer ver uma coisa no papel, porque papel aceita tudo, né? A gente quer ver o real. Se tem, então coloca essas pessoas na linha de frente das suas empresas, colocam essas pessoas para estar nesses eventos, nessas rodas de conversa. Cadê essas pessoas? E aí, quando a gente questionava, vinha sempre uma desculpa. Porque teve uma reunião, porque ele está em uma palestra, porque ele foi fazer um curso, a pessoa nunca aparecia, porque não é expressivo, tem que ser expressivo. Então, hoje, quando a gente discute muito, né, sobre isso, o pessoal fala assim, mimimi, vocês reclamam demais, porque agora você só vai consumir do preto, sabe? Isso é o preconceito reverso, né, que eles gostam de falar. E, na verdade, nós estamos um ajudando o outro. Nós temos que nos unir, porque nós somos a maioria, que, como a Mari disse, é tratado como minoria. Sim. E nós acordamos. Né? Aquela história do gigante acordou, o gigante acordou. Sabe? Vidas pretas importam sim, e elas têm que estar em todos os lugares. E nós estamos aqui. Obrigada, Jorge, por nos dar esse momento de fala. E eu fico muito feliz de estar aqui com a Mari, porque a Mari já falou, vocês estão vendo, ela é branca e ela entende essa discussão. E ela participa dessa discussão com a gente. E isso é muito legal, porque vocês estão ouvindo, a maioria dos questionamentos está vindo dela. Eu estou deixando ela falar, porque a gente precisa, sabe, dessa nova reconstrução. As pessoas precisam se reconstruir. A gente vive numa sociedade racista, onde eu digo que a criança, a gente não cresce racista, as pessoas ensinam, né, as outras a serem racistas. Então, a pessoa ela tem que se desconstruir para se reconstruir novamente. Então, eu acredito que, assim, tem que acontecer isso dentro das empresas agora. Aquele pessoal do alto escalão, do topo da pirâmide, tem que começar a olhar para dentro do seu sistema e falar, peraí, né, o que não está acontecendo aqui dentro? Porque a diversidade, ela agrega, ela traz novas ideias, ela traz soluções novas. Isso é bom para uma empresa, isso é bom para a sociedade. São várias pessoas pensando de mundos diferentes e que no final, um encaixa no outro. Porque o que seria do presidente da empresa se não tivesse o chão de fábrica? Não seria nada, porque um depende do outro. E muitas vezes a solução vem do chão de fábrica.
vem da pessoa da periferia, porque ela lida todo dia com problema, né? Quando a gente fala da questão, dentro da engenharia ambiental, da questão, não tem saneamento básico, não tem coleta seletiva, sabe? Não tem posto de saúde. Ele vai trazer essa solução, ele vai conseguir pensar em novas tecnologias, né? Numa forma de baratear, só que a gente precisa, nós precisamos que todo mundo caminhe junto, na mesma direção, não adianta ficar uma queda de braço. E é o que a gente precisa, e a gente precisa que abra espaço para o homem preto, para a mulher preta, dentro da engenharia, principalmente, porque a engenharia ela é responsável por tudo, gente. Desculpa, mas eu amo a engenharia, eu amo ser engenheiro ambiental. A gente está aí para resolver, sabe, questões de recursos hídricos, questões dessa queimada. A gente está aqui para falar poluição do ar, poluição de água, do efeito estufa, de como a gente pode ir solucionando, né, ou mitigando. A gente não vai conseguir solucionar, porque é uma história que vem de anos atrás, isso são impactos esperados ao longo dos anos, né, que foram gerados ao longo dos anos. Então, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que mitigar isso, a gente tem que manter o que a gente tem para as gerações futuras. Esse é o princípio da sustentabilidade. É manter o que a gente tem, usar com consciência, né, com responsabilidade, para que as gerações futuras tenham para usufruir, porque senão a gente vai esgotar tudo. E verdade. Não é assim. A gente brinca daquela questão de o que você vai deixar para os seus filhos? E é uma questão tão egoísta, né? Eu estou pensando no meu, só no meu futuro, né? É assim, que planeta você quer deixar para o planeta, gente? O que você quer deixar aí para o mundo, né? Não existe fora todo o lixo que a gente produz, esse consumismo louco que a gente tem, né? E que países desenvolvidos têm muito mais, né? Eles têm uma dívida com nós aqui, ditos terceiro mundo, né, como latino-americano, como a África, como a Ásia, que é uma região, a África mais pobre. Então, assim, a gente tem que começar também a participar dessas questões ambientais. Isso é parte do nosso dia, é o que a gente quer para o nosso futuro. Então, assim, é um questionamento de todos, não é só do engenheiro ambiental, do biólogo, do ecologista, não. Tá, então, eu queria agora... Não é? Gostaria, vocês falassem... Você não quer mais. Não quero. Tá no passado. Não quero mais. Que vocês falassem, assim, como a gente tá quase chegando aos finalmente, né? Vocês falassem do que vocês trabalham, né? Sendo mais específico, assim, o que vocês fazem? E aí, se vocês pudessem ser um pouco mais sintéticas, assim... seria bom. Convidou, agora aguenta. Agora é se com deixar, vocês. vai ser 3 horas de live. 3 horas de live. Vamos lá. Bora lá, eu começo. Bom, eu sou analista da qualidade, eu trabalho com um sistema de gestão integrado. Então, o que é isso? Eu trabalho com a ISO 9001, que são processos, né? O que a 9001 diz? A gente tem que ter formas de contratação, tanto do profissional quanto de terceiros, né? O que a gente chama dos stakeholders, né? Que são todos os envolvidos. Então, a 9001, ela vai cuidar desses stakeholders, né? Então, o colaborador, é o presidente da empresa, são os terceiros, são os contratados, parte de compra. Então, tudo isso, quando a gente faz, a gente segue um procedimento, né? Para documentação, as documentações têm que estar em dia, eu tenho que verificar se essas empresas que eu estou contratando, elas têm engajamento, né, com a parte ambiental, saúde, segurança, trabalho, a parte de compliance hoje está entrando muito forte, né? Se ele tem uma responsabilidade com a segurança da informação. Então, a 9001, ela preza muito por isso. A 14001, ela é ambiental. A empresa, quando ela tem essa ISO, ela tem que promover uma educação ambiental dentro da empresa, né? Então, ela tem que educar os seus colaboradores. Como? Na parte de consumo de energia, consumo de água,
consumo de materiais, seja papel, material de higiene, a gente tem que ter isso. A parte de gestão de resíduos sólidos dentro da empresa, como é que ela descarta cartucho de impressora, parte de equipamentos eletrônicos, a empresa que retira esses equipamentos eletrônicos, esses resíduos, é uma empresa reconhecida pela CETESB, não é? Onde é que eles descartam isso? A gente fala que a gente se torna responsável pelo material. E quando eu contrato essas empresas, se a empresa não cumpre, se ela descarta em qualquer lugar, eu também sou responsável. Então, a 14.001, ela preza por isso, né? E parte também dos riscos, né? Quando você tem uma empresa e você contrata, vamos supor, eu vou falar o que a gente faz hoje, a gente contrata caminhões, betoneira, eles utilizam diesel, óleo diesel. Então, esses caminhões que a gente contrata, eles passam por inspeções, tem vazamento, não tem vazamento, porque isso vai para o lençol freático, polui, contamina os solos, e é um impacto. Então, a gente tem que avaliar isso. E quando eu falo da 18.001, eu falo de saúde e segurança do trabalho. Então, eu tenho que preservar o meu colaborador. Então, se eu estou falando de obra, eu tenho que fornecer EPI, eu tenho que fornecer treinamento para esses colaboradores. Eu faço parte da CIPA, né? Eu sou brigadista também de emergência. Então, assim, a gente tem que dar treinamento para eles num caso de emergência, o que eles fazem, sabe utilizar um extintor ou não sabe fazer primeiros socorros. A gente trabalha com parte de abrir vala, né? Então, tem treinamento para trabalhar em altura, porque a altura ela pode ser acima do nível do mar ou abaixo. Então, tem que ter todo esse respaldo, a gente tem que ter esse cuidado com o colaborador. Então, o sistema de gestão integrado é isso, é a integração dessas 3 ISOs. Então, eu trabalho com isso, eu faço a alimentação do sistema, né? Eu faço a parte de avaliação de fornecedores, a gente tem que avaliar isso. Os colaboradores avaliam também as atividades da empresa para a gente melhorar, e isso, assim, tem se pedido muito hoje. Hoje isso tem sido, assim, um item lá na hora que você entra para uma licitação, na hora que você entra para uma concorrência, que você faz parcerias, que a gente chama de consórcio, entre empresas, eles perguntam, quais as certificações que vocês têm? Vocês são certificados? Hoje a Sabesp pede muito, e agora a Sabesp está pedindo compliance, né, que é uma lei anticorrupção. Fabi, Mari, caíram? Que pena. Então, vamos encerrando hoje nosso bate-papo aqui no Steam com a Mariana Lima e com a Fabiane, né? Se vemos nas próximas oportunidades. Ah, voltou. Voltou. Vários amigos aqui que agora deu esse pane, vários amigos falando que não estão conseguindo conectar. Deu ruim aqui para várias pessoas. Mamãe os também. Os amigos assistem depois. Tem pessoas entrando. Né? Então, não sei, a Fabi, como a gente está chegando aos finalmente, né? Quer falar um pouquinho do seu trabalho? Vou falar, né, importante, a gente falou de várias questões que também são super importantes, né, mas vou falar um pouquinho do meu trabalho. Eu estava com slides aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, tá? Bom, eu trabalho no Centro de Célula Combustível e Hidrogênio, no CCCH, né, é um centro que faz parte do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que é uma autarquia dentro da Universidade de São Paulo, da USP, tá? Sou doutoranda, trabalho com pesquisa lá dentro e trabalho
na área de célula combustível, eu fiz um trabalho todo sobre células SOFC, que são células a combustível, né, que é um dispositivo eletroquímico, né, que converte energia química em eletricidade e calor. Então, por exemplo, aqueles carros que a gente fala de carros elétricos, novos dispositivos, né, de celulares, sistemas estacionários. Então, é uma energia considerada como energias renováveis. Então, eu trabalho com desenvolvimento de novos materiais, né, para a célula combustível. Eu até coloquei aqui num slidezinho tal, né, mas trabalho com síntese, né, caracterização e aplicação de materiais avançados. Então, vocês vão ver aí, eu acho que o Luiz Marcelo, na live anterior, ele deu um show, né, deu uma aula para vocês, então eu acho que eu nem preciso falar muito, porque o Luiz Marcelo já falou bastante. A gente trabalha no mesmo centro, trabalhamos em projetos muito semelhantes, né, junto com o mesmo grupo. Então, quem quiser saber um pouquinho, eu acho bem importante assistir a live anterior, senão vou ser super repetitiva, mas eu trabalho com outros tipos de Na verdade, né? O pessoal vai ficar super interessado e aí eles vão entrar em contato com você depois. Sim, com a família podem depois. Entrar. E a gente vai ter inscrição e um contato de vocês lá no YouTube. O pessoal vai entrar em contato com vocês depois. Com certeza. Quem tiver interessado em áreas de energias renováveis, ou mesmo saber um pouco de tecnologia nuclear, né, de energia nuclear, e todos os tipos de energias limpas que a gente tem hoje, né, pode conversar. Eu acho que a gente tem bastante respaldo, mesmo de questões da mulher dentro das engenharias, né, Fabi? A gente está sempre muito aberta. E a gente quer ser uma ponte. Uma ponte, né? Exatamente. Essa é uma ponte mesmo. Então, para todo mundo. Sim. Agora, como a gente está agora realmente indo para os finalmente, a gente teve um probleminha com a internet, né? E aí eu finalizei e voltei com vocês, já que vocês voltaram rapidinho. Palavras finais. Então, o que vocês querem falar para os finalmente? Né? Deixo aberto para vocês aí mais uma vez, né? A palavra está com vocês. Tá. Vai, Mari. Tá bom, quero agradecer ao Jorge, que tá aí, é meu amigo pessoal, ele sabe, eu brinco que ele é uma das pessoas que eu mais converso no dia a dia, até mais que minha mãe, entendi. E a gente conversa, né, bastante mesmo em épocas de pandemia, a gente está sempre conectado, fazendo vários trabalhos juntos. Eu quero agradecer a minha família, claro, primeiramente, né, mames, paps. Beijo, meus irmãos, né, todo mundo que tá aí, família toda. Quero muito agradecer o convite, agradecer por ser a Fabi também, eu estou muito feliz. Né, Fabi? A gente está muito feliz porque eu conheci a Fabi numa roda de conversa, numa instituição chiquérrima, né, Fabi, aqui de São Paulo. Não vamos dar ibope, não, propaganda sem ser paga, né? Mas a gente foi convidada para uma roda de conversa sobre mulheres na engenharia, sobre inclusão, diversidade, tudo isso dentro da engenharia. E a gente viu que, assim, o papo lá era super raso, meus alunos do Carol dariam um show ali. E eu lembro que na hora de ir embora eu estava caçando quem ia até o metrô comigo. E voltou eu e a Fabi. Né, Fabi? Já era bem tarde. Então, assim, é um prazer. Depois a gente já se encontrou várias outras vezes, tivemos oportunidades, então estou muito feliz. E o que eu gostaria de falar é, gente, vamos pensar na questão ambiental. Qualquer dúvida, estamos aí, podem mandar mensagem. Eu quero que vocês pensem nesse planeta, né? Que a gente tem muito para fazer por ele, né? Pensar nos nossos passos diários, né? O que a gente quer fazer, né? Um pelo outro, por nós, pelo nosso futuro. Então é isso. Então, o que precisarem, estou à disposição. Beijo. Fabi? Bom, quero agradecer o Jorge pelo espaço. Obrigada pelo convite. Agradecer por me colocar com essa pessoa incrível que é a Mari. Amei conhecer a Mari, foi assim, ímpar, né? A gente se reencontrar agora nesse processo, né? Muito enriquecedor, assim. E falar para as pessoas, assim, não desanimem, né? Engenheiros ambientais, não desanimem, não vão para as instituições financeiras, sabe? Vamos unir forças, e vocês que têm, assim, o desejo, né, que gosta dessa área,
vai atrás de bolsa, vai atrás de universidades públicas ou privadas, não importa. Só não desanima, não existe, porque tem uma área muito vasta, a gente precisa de pessoas, né, engajadas, que realmente estejam dispostas, né? Então, Verdade. qualquer dúvida, pode me contatar, o Jorge vai deixar os nossos contatos aí, vai deixar e-mail para vocês, né? Eu dou aula também sobre educação ambiental, sobre algumas coisas, então procurem, quem tem dúvida, quem quiser fazer parceria também, estamos aí. Verdade. Parceria é tudo nessa vida, né? Gente, tudo, não. Parceria é tudo. Aqui, olha nós, onde estamos. É verdade. E essa de incentivar os profissionais da área ambiental é o que a gente fala. Tem que incentivar mesmo, gente. Não perder esse chão, que foi o que a Fabi falou, assim. Eu acho muito bom isso, porque você relembrou, eu iria esquecer dessa parte, mas é isso aí, vamos força. Unidos, né, a gente soma e somos mais agentes de mudança. Isso aí, eu queria agradecer agora, né, a Fabi e a Mari pelo aceitar o convite de fazer essa troca, essa conversa. Lembrar todo mundo lá, né, acompanhe lá no canal do YouTube, Steam é Nós, e lá no Facebook e no Instagram, os próximos passos aí, as próximas conversas, as crônicas que estão surgindo aí, vão vir crônicas das palestras aí, fiquem ligadinhos nos próximos. Então, tchau para todo mundo. Tchau, Fabi. Tchau, Mari. Tchau, gente. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.